Sempre uma alegria retornar a esse ambiente, esse espaço, que a gente possa se sentir inspirado aí pelo Mestre, para poder absorver um pouco mais da sua mensagem, do seu Evangelho, para que possa nos ajudar a conduzir os nossos passos, a nossa caminhada, as nossas decisões diariamente. O Evangelho tem que estar presente na nossa vida diariamente, constantemente, para que nós possamos cada vez mais nos unir a Deus através das boas escolhas, através da vivência das suas leis, porque é verdadeiramente isso que nos tornará felizes. A gente muitas vezes busca a felicidade em castelos de areia, castelos que se dissolvem, que se desintegram com o tempo, com o vento, com a chuva. Mas aquela construção que é edificada de maneira firme, né, através da vivência do Evangelho, ela se mantém independente das intempéries que apareçam no nosso dia a dia. Né? E aqui eu trouxe uma imagem para a gente poder pensar um pouco sobre isso, justamente a imagem do templo, que era um espaço tão reverenciado, e ainda é, pelos nossos irmãos do judaísmo, e mais ainda, então, naquela época, e sempre havia as caravanas que iriam até Jerusalém, em determinada época do ano, para estar nessas festas que nesses espaços eram realizadas. E a gente vai encontrar lá em Mateus a narração de quando Jesus, então, sai lá da Galileia e desce, ou sobe, depende do ponto de vista, até a Judéia, até Jerusalém. Então, do capítulo 20 até o capítulo 21, ali, Mateus narra para nós essa chegada de Jesus, quando ele é recebido com uma multidão pelas pessoas que colocam ramos, então a festa de ramos, né, no chão, para que ele possa passar, para que ele possa chegar, porque consideravam ele, então, aquele que era o aguardado para justamente fazer a grande transformação, trazer o reino de Deus. Mas muitos se decepcionaram, porque o reinado que Jesus propunha não era um reinado físico, não era um reinado de pedras, não era um reinado material, mas é um reinado espiritual. E esse, por ser intangível, por não ser tão valorizado no mundo onde nós estamos, por não ser tão palpável como a moeda, como os bens materiais, ele muitas vezes é menosprezado. Muitas vezes é deixado de lado. E não é à toa, então, que Jesus chega em Jerusalém, conversa com aqueles que detinham o poder, que detinham a outorga de falar em nome de Deus, que eram os fariseus, que eram os que conheciam a lei, e diz que os publicanos e os pecadores os precederiam na entrada do reino de Deus, porque, de fato, o coração deles estava muito preso às questões materiais, estava muito preso aos templos de pedra, estava muito preso à materialidade. Então, no capítulo 24, Jesus, então, deixa o templo junto com seus discípulos, seus apóstolos e a multidão, e os seus discípulos, então, o fazem perceber a suntuosidade desse templo. E é quando, então, Jesus fala, vede quantas pedras, de fato vos digo que não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mostrando que o seu reinado viria para justamente desfazer esse bezerro de ouro que, embora Moisés já havia criticado 1800 anos antes, eles estavam ainda, de alguma forma, se apegando, de maneira um pouco diferente, mas ainda muito voltados para as questões materiais. E será que hoje mudamos bastante? Será que hoje é muito diferente? Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Será que ainda nos mantemos ligados aos tesouros da carne, aos tesouros da matéria, aos prazeres passageiros e perecíveis? Ou estamos aqui olhando os valores espirituais que nós realmente levaremos para o outro mundo, que nos trará a verdadeira felicidade? E aí Jesus narra que não restará pedra sobre pedra, e que haverá temores, terremotos e várias outras questões que demonstrarão essa mudança, fisicamente mesmo, mas também espiritualmente. Fala ele de escândalos, de traições, de falsos profetas,
e de iniquidades, que são aquelas pessoas que somos nós, que dizemos uma coisa, mas ainda fazemos outra. Que separamos a religião do mundo. Que viemos aqui e falamos do Evangelho, ouvimos a palestra, mas lá fora a gente vive uma outra realidade, como se fôssemos dupla personalidade. Aquela espírita lá no templo e aquela verdadeira ou aquela outra lá fora com os familiares, com os amigos, com a nossa vida material. Então a proposta é justamente unir essas duas vidas, né? Inclusive Jesus continua falando que o amor de muitos, aqueles que têm boa vontade, que realmente querem se modificar, que buscam a luz, se esfriaria, o amor de muitos se esfriará. É o que Jesus nos fala. Quem de nós aqui, diante dos desafios da vida, dos sofrimentos, das dores, das incompreensões, dos temores, não deixa o seu amor, às vezes, esfriar? Aquela semente muito promissora de uma mudança verdadeira acaba se estiolando, acaba se desfazendo, acaba se ressecando porque não persevera. E aí Jesus fala no capítulo 24, versículo 13, que aquele que persistir e perseverar até o final, este será salvo, ou seja, este receberá o salário, este conquistará o talento por aquele trabalho. Então o convite é, diante da dificuldade, diante do desafio, diante da incompreensão, diante da ingratidão, diante da dor, perseverar. Perseverar. O que significa perseverar? Lá no dicionário, né? Persistir, permanecer, continuar, não desistir. Não desista. Continue caminhando. Porque nós temos a bússola, nós temos uma chave incrível que muitos não tiveram a chance de poder conhecer, que é justamente a realidade espiritual. Nós sabemos que essa vida aqui ela é passageira, que a dor e o sofrimento deste momento são passageiros. Mas mais do que isso, eles são uma oportunidade de nós evoluirmos, de nós crescermos. E abandonar, desistir, é perder a chance de evoluir. É perder a chance de conquistar aquele talento. Então, se afastar deliberadamente daquela pessoa difícil, parente, familiar, irmão, amigo, filho, pai, mãe, a pretexto de evitar o convívio com uma dor, um sofrimento, muitas vezes pode ser relegar essa oportunidade de evolução. Às vezes, o sofrimento aparece na condição de uma situação econômica difícil também. A perda de um emprego, um gasto imprevisto, né? Bater o carro, enfim, alguma coisa, casa. Então, são convites a testar o nosso desprendimento, a testar a nossa fé. Porque Deus a todos e a tudo prevê e provê. E nós somos seus filhos amados. Sem dúvida alguma, não passaríamos despercebidos diante das nossas necessidades. Então nós temos a bússola. Nós temos o caminho seguro a percorrer. E esse caminho é Jesus. Mas não aquele Jesus distante, aquela imagem, aquele nome, não. Os seus ensinamentos, a sua vivência, a sua mensagem. Sempre que tenhamos alguma dificuldade, recorramos à mensagem, ao Evangelho, a uma boa leitura que nos conduz o pensamento a outra maneira de enxergar aquela situação, a uma outra ótica, a ótica da vida espiritual. Porque essa vai nos ajudar a perceber o caminho que nós devemos tomar diante dessa ou daquela situação. Chico Xavier vai dizer, quando lhe perguntam qual é a importância do Evangelho para a humanidade, ele vai dizer o seguinte: creio que a importância do Evangelho de Jesus na nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da vida física. Ou seja, se o sol se apagasse, pouco tempo duraria mais a nossa vida física. Então Jesus e a sua mensagem sustentam a nossa vida.
Emmanuel vai falar isso em várias mensagens, né? De que Jesus está, como governador do planeta, sustentando a nossa caminhada espiritual. Então, voltar-se a Ele, considerá-lo como o modelo e guia em todas as ocasiões, utilizando o seu Evangelho como bússola, é justamente procurar o caminho seguro para a equação das nossas questões, dos nossos problemas. Halcyone, no livro Renúncia, vai nos trazer que o Evangelho é um vasto caminho ascensional, de evolução, cujo fim nós não atingiremos sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Conhecer e aplicar. Saber e viver. Ainda Alcione vai nos trazer que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, refletido, sentido, mas, acima de tudo, vivido. Não basta conhecer, refletir, estudar, meditar, até sentir, mas não viver. Fazer como o sacerdote ou o levita, que olham aquele homem e talvez até tenham sentido alguma coisa, observaram, mas não agiram, não praticaram a lei que o dizia para amar o próximo. Mas o samaritano, sim, ele sente, é tomado de compaixão, desce do seu cavalo e auxilia aquele irmão. Emmanuel vai nos dizer que o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina, ou seja, aquilo que nós falamos antes. A gente orar, estudar, vivenciar aqui, mas lá fora fazer uma outra coisa, ser uma outra pessoa. Toda a terra é o seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas, nos templos, no centro espírita, mas esquecê-lo lá nas ruas, lá na vida real, é que nós temos naufragado 1000 vezes por nossa própria responsabilidade. Todos os lugares, então, devem ser consagrados ao serviço divino. Todo lugar é lugar de aprender e fazer o bem. Porque Jesus o fez. Jesus falou, mas Jesus agiu. Se a gente for pesquisar no Google lá quantos milagres que Jesus fez, então trazem lá 35 milagres, né? 35 curas maravilhosas, acalmou a tempestade, transformou água em vinho, levantou mortos, levantou coxos, fez ver cegos, retirou espíritos imundos daqueles que estavam sob o jugo. Então, esses são os milagres ou as situações específicas. Mas se a gente lê o Evangelho, nós vemos que muitos mais casos foram aqueles em que o amor de Jesus, porque não seria por outra razão. A gente pode pensar, por que Jesus curou? Ele queria aparecer, será? Não. Ele é o exemplo de humildade, né? Então, com certeza, não era esse o motivo. O que ele buscava curando o outro? Queria mostrar-se como alguém que era superior? Não. Porque ele falou que aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor, que seja o servo, que seja o escravo. Então ele veio para servir. Então não havia em Jesus qualquer interesse pessoal nas suas curas. O interesse era sempre a felicidade do outro. Ou seja, ele fazia por amor. Ele fazia por amor. Para não dizer que eu estou mentindo, né? Então, só alguns pequenos trechos aqui. Mateus 19, 2. E seguiram-no grandes multidões, e ele curou-as ali. Mateus 21, 14. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele curou. Lucas 6, 19. Toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. Mateus 12, 15. Jesus, sabendo isto, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E na mesma hora, curou muitos de enfermidades
e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Então, fazendo uma conta rápida aqui, a gente passa aí talvez de centenas, milhares, e por aí vai, de curas que Jesus realizou pelo seu amor. Porque não havia interesse pessoal algum nesse trabalho. Mas Jesus, então, ele cura e fala. Ou seja, o seu verbo, a sua mensagem cativava a tantos, porque ele não era como os fariseus que subiam na tribuna, falavam, mas eram sepulcros caiados, que não faziam, que não obravam, que não punham em prática o seu verbo. Jesus curava, Jesus andava com as pessoas, Jesus comia com os publicanos, gente de má vida, prostitutas, porque ele veio para os doentes e não para os sãos. E quando o seu verbo, então, alcançava as multidões, ele transformava-as, porque ele falava do que ele vivia. Se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse, acabasse, e só se salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. Palavras de Gandhi. Né? Então nós podemos dizer que, mas eu não tenho tempo de ler todo o Evangelho. Então vamos no suprassumo, vamos na essência do Evangelho, que é o Sermão do Monte. Alguém já leu todo o Sermão do Monte? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus? Já contaram o tempo que leva para ler o Sermão do Monte? Vou mostrar para vocês aqui então, mais à frente. Né? Então, para contextualizar o Sermão do Monte. Né? Sermão do Monte, então Jesus sobe ao monte, enfim, e traz muitos ensinamentos que são como se fosse uma pílula, né? Concentrada ali de grandes, profundos, divinos ensinamentos. Né? Então, Mateus, o Evangelho de Mateus, ele começa no capítulo 1 falando do nascimento e da genealogia de Jesus. Basicamente isso. Capítulo 2 é quando eles fogem para o Egito para evitar a perseguição de Herodes e voltam para a Galileia, para Jerusalém, para a Judéia, para a Galileia, né? E vão para Nazaré. Capítulo 3 de Mateus, então, é quando acontece o batismo de Jesus por João Batista, seu primo. E capítulo 4 de Mateus, então, narra a tentação de Jesus, o chamamento dos seus apóstolos, o início das suas pregações, as curas, e quando as multidões, então, começam a se maravilhar com os seus ensinamentos e começam a seguir. E aí, logo em seguida, capítulo 5, Mateus narra o Sermão do Monte. Né? Então, eu trouxe para vocês aqui o resumo do Sermão do Monte. Porque, como diz Gandhi, se todos os livros perecessem, nós mantivéssemos isso, nós estaríamos, então, a salvo. Né? Mas antes disso, eu vou ler o finalzinho aqui do capítulo 4 de Mateus, para introduzir o capítulo 5. Então, lá diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Olha só, ele ensinava nas sinagogas. Ele era judeu, era o templo dos judeus. E pregava o evangelho do reino, e curava todas as enfermidades. E aí a sua fama correu por toda a Síria, e todos que padeciam vieram atrás dele. E seguiam então grande multidão. Vocês imaginam? Chega a notícia de que está alguém, um espírito muito elevado, um missionário está curando, está trazendo o benefício material. Quem de nós aqui não sofre de algum acometimento físico, ou não sofreu, ou não tem alguém na família que passa por alguma dificuldade, alguma dor, algum sofrimento físico ou moral? Então aqui ele relata bastante as curas físicas, porque é o que aparece mais, é o que dá mais na vista, mas muitos também, com certeza, tratamentos morais foram realizados pelo Cristo. Então imaginem vocês, nós não iríamos até uma cidade, até outra, na esperança de obter esse bem-estar, cessar essa dor, cessar esse sofrimento. Imaginem um filho com a dor, um sofrimento. Então as multidões passaram a seguir Jesus, para ouvir o seu verbo e serem curados pelo seu amor.
Aí começa o capítulo 5, que é justamente o início do Sermão do Monte. Então Jesus vai dizer, ou melhor, Mateus, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte para conseguir atender melhor a todos, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e ele os ensinava dizendo. Né? Então o que fala o capítulo 5 de Mateus? As bem-aventuranças. Então Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, que são nove bem-aventuranças, né? Falando do sal da terra e da luz do mundo, que aquele que cumprir os mandamentos e ensiná-los será grande no reino, que nós não devemos matar, mas nem odiar também, reconciliação com os adversários, o cuidado para não nos escandalizarmos com as coisas ruins, o adultério que não se faz só fisicamente, mas também no pensamento, que nós não podemos jurar, porque nós não temos nada é nosso, nem o nosso corpo físico. Como é que eu posso jurar por alguém ou por alguma coisa? Que meu sim seja sim, e que meu não seja não. Que nós não resistamos, olha, esse ensinamento é difícil, né? Que nós não resistamos ao mal que nos faça. Que se alguém te pede para caminhar 1 quilômetro, caminha com ele 2.000. Vai além, dá a outra face e ama os teus inimigos. Então já dá para parar por aqui, né? Já tem bastante coisa, bastante assunto. Olha só, 48 versículos, tá? Eu levei 5 minutos lendo devagarinho todo o capítulo 5 de Mateus. 5 minutos. Né? Faltou o último, sede perfeito. Então, nesse capítulo ele fala sede perfeito, como perfeito. Né? Capítulo 6 é um pouquinho mais curto, são 34 versículos. Eu levei 3 minutos e 45 segundos para ler com calma. Né? Então, fala que não saiba a vossa mão esquerda o que dê, a vossa mão direita. Quando a gente for fazer algum bem, não sai por aí trombeteando, né? Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele nos ensina como orar, que não é a quantidade de palavras, mas o sentimento que eu coloco naquelas palavras. E aí ele traz como exemplo a oração dominical, né? Fala da importância do perdão e do jejum, que para aquela época era uma tradição bastante importante. Nos fala sobre os tesouros do céu e os tesouros da terra, que nós devemos nos importar muito mais com os tesouros do céu do que da terra, dizendo que se nosso olho for mau, todo o nosso corpo será trevas, mas se nosso olho for bom, o nosso corpo será luz. Então, mais uma vez, nos lembra para que nós não tenhamos um cuidado excessivo com a vida material. Porque a cada dia basta o seu mal. Deus nos proverá. Deus nos trará o sustento, se nós, claro, fizermos também a nossa parte. Então, nós devemos primeiramente buscar o reino de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Não é para outra coisa. Nosso objetivo aqui é buscar o reino de Deus. Porque a cada dia basta o seu mal. Não é? E aí, por último, capítulo 7 de Mateus. Né? Essa parte um pouquinho mais teórica aqui, mas eu achei interessante um resumão desse Sermão do Monte aí. Então, ele nos convida a não julgar. Vamos lembrar aí quantas vezes, né, que nós estamos aí consciente ou mais inconscientemente pensando ou falando de maneira equivocada com relação aos nossos irmãos, nossas irmãs, alimentando alguma palavra, algum sentimento de discórdia, né? Porque muitas vezes nós não observamos a trave no nosso olho, olhamos só o argueiro, o cisco no olho dos nossos irmãos. E também não vale a pena, às vezes, insistir com coisas que a gente vê que naquele momento não estão ainda amadurecidas, ou seja, não jogar pérolas aos porcos. Né? E aqui, de maneira alguma, qualquer ironia a nossos irmãos. É um simbolismo que ele utilizou, comparando ali a questão do animal. Né? E que nós devemos, então, quando quisermos alguma coisa, pedir. E aquilo que nós pedirmos, nós iremos, dentro do possível, obter. Porque qual o pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra, ou pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se nós, sendo maus, como ainda somos, damos boas coisas aos nossos filhos, claro que o nosso Pai nos dará boas coisas para aqueles que pedirem também. E aí ele traz a essência da ética, da moral, que é fazer ao outro
o que gostaria que o outro te fizesse e não fazer ao outro o que não gostaria que fosse feito para ti. Dizendo que ainda nós andamos muito pela porta larga e que nós devemos nos esforçar por transpor a porta estreita. E que haverão falsos cristos e falsos profetas. E como é que nós reconheceremos? Pelos frutos. Uma árvore boa não dá maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. E aí ele vai dizer quem que vai entrar no reino dos céus. E termina o Sermão do Monte justamente falando sobre a casa, sobre a rocha, que eu vou, para a gente finalizar aqui, comentar rapidamente, né? Então vocês vejam, 29 versículos, 2 minutos e 15 segundos. Vai parecer brincadeira, mas eu fiz uma conta, a gente gosta da matemática aí, né? Então, 111 versículos, tá? Sermão do Monte, 111 versículos, e a gente leva aí, em média, 11 minutos para ler. Então, mais ou menos pensando que cada um de nós aqui dorme ali as suas 8 horas por dia, eu durmo, né? Pelo menos tento dormir as 8 horas por dia, talvez alguns menos, outros mais. Isso dá cerca de 1% do nosso dia acordado, né? Dá 1% das 960 horas que nós temos aí, ou melhor, minutos das 16 horas que nós temos em vigília. Então, 1% do nosso dia, 11 minutos, para que a gente tenha acesso ao conteúdo mais extraordinário no que diz respeito à moral cristã. Está lá no Evangelho, está lá no Sermão do Monte. É só a gente ler, entra no Google ali, Sermão do Monte, enfim, e está bem fácil de encontrar, né? E aí Jesus então termina o Sermão do Monte justamente trazendo essa parábola, esse ensinamento, esta analogia. Qual que é a analogia que Jesus nos traz? Ele vai falar, ou melhor, Alcíone fala justamente disso que ele fala nessa parábola. Ela reforça isso. Ele vai dizer para a gente que aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, todo esse Sermão do Monte, e as pratica, ou seja, procura colocar em prática, é semelhante ao homem, a pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. Choveu, os ventos sopraram, o rio transbordou, mas como estava firme a casa, ela continuou firme, ela não caiu. Mas aquele que ouve esses ensinamentos e não pratica, não coloca no dia a dia, não traz para a sua vida, não busca parar de julgar, não busca amar o próximo, não busca perdoar, fazer o bem, enfim, é semelhante a uma pessoa insensata que construiu a sua casa sobre a areia. O que aconteceu? Choveu, o vento bateu, o rio transbordou e foi grande a sua ruína porque não tinha sustentação. Então nós voltamos lá no início. Quantas vezes que basta um leve vento, que basta uma leve chuva, um friozinho, né, para que a gente perca as estruturas e diga uma coisa que não queria dizer, faça uma coisa que não queria fazer, coisas menores, coisas maiores. Então, muitas vezes, a gente precisa ter mais esse contato com essa palavra, com esse ensinamento, e colocá-lo no nosso dia a dia. Né? E Kardec, o que Kardec fez? Kardec, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas outras edições já, ele vai justamente comentar muitas das passagens do Sermão do Monte nos capítulos. Então, vocês sabem quantos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo tem título igual ou semelhante a alguma passagem do Sermão do Monte? Alguém tem uma ideia? Então, vamos ver aqui rapidamente, né? Então, capítulo 1, não vou ler aqui para a gente não se estender, né? Capítulo 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 21, 24, 25, 27 e 28. Né? Então, Kardec, compreendendo a essência, a importância do Sermão do Monte, coloca como título, coloca como início do capítulo 14 destes, baseados, então, no Sermão do Monte. Né?
Então nós vemos que também no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos a essência desta que é a grande mensagem de Jesus para nós. E para a gente então finalizar, a pergunta é: a nossa construção, a nossa casa, nós temos nos baseado, nós temos construído sobre a areia ou estamos construindo sobre a rocha? Nós temos nos esforçado para praticar os ensinamentos que Jesus nos trouxe? Ou nós estamos vindo aqui, ouvindo as palestras, achando interessante, mas voltamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia e entendemos que uma coisa aqui, outra coisa lá? Como é que tem sido essa nossa vivência destes ensinamentos na nossa vida? Então o convite é que nós possamos alicerçar muito bem a estrutura da nossa casa, para que nós possamos suportar da melhor maneira as adversidades, as dificuldades, os obstáculos, compreendendo-os como ensinamentos para a nossa evolução espiritual, que vão nos ajudar a sermos pessoas melhores e mais felizes. Que possamos seguir sempre as pegadas do Mestre Jesus. Que assim seja.